Boa noite, alunos e alunas daqui do Damásio Educacional. Nessa maledita aula de informática que nós vamos ter, é importante saber de você. Você lembra o que eu dei na aula passada? Não mente não, você não lembra nem o que você fez no final de semana? Passou o final de semana, deu problema na sua memória, né? O seu Windows mental travou. Pois então, vamos a você que assistiu a aula passada. Eu vou recuperar bem rapidão, hein? Bem rapidão para a gente continuar. A aula de hoje tem coisa legal. Aula número 1. Nós falamos que tinha vários assuntos, porém o que mais cai em concurso é aquela droga chamada de redes. Lembra disso? Começamos a aula no melhor método japonês kamikaze, com um monte de questões que fez você se arrepender da vida porque que você tinha vindo assistir a aula. Mas você vai ver que a gente vai voltar uma hora naquelas questões e você vai acertar. Vamos lá ver se você lembra. Palavra secreta. O que é uma rede mesmo e por que você cria? Porque você tem recursos que dá para todo mundo? Não, quantidade de recursos é insuficiente. Portanto, a palavra secreta de redes é compartilhamento, compartilhar, dividir. É a mesma coisa, pensa naquele pudim de leite condensado, gostoso, que alguém da sua família faz e que fala isso às 7 horas da noite. É uma grande sacanagem que você está morrendo de fome. Pois é, como esse pudim de leite condensado não serve, não dá para todo mundo, e vem um monte de gente querendo também, você vai ter que compartilhar, dividir para esse monte de gente ingrata aí. A ideia da rede é isso, você tem pouco pudim de leite condensado para um monte de gente chata. Aí nós aprendemos 2 tipos de rede. Uma não hierárquica e uma hierárquica. Rede não hierárquica é peer-to-peer ou cliente-servidor? Peer-to-peer. E a rede hierárquica, aquela que um manda na história e outro não, é a rede cliente-servidor. A máquina que tem o recurso, você não esquece essa, né? Quem tem o recurso que disponibiliza para todo mundo, que serve o outro, é o cliente ou é o servidor? Servidor. Por isso que existem vários tipos de servidores, dependendo do recurso. Se o recurso que a máquina tem for arquivos, servidor de arquivos. Se o recurso for impressão, servidor de impressoras e por aí vai. A internet é uma rede peer-to-peer ou cliente-servidor? Não é, hein? É rede cliente-servidor. Você é o maior cliente dessa história e fica pedindo tudo para todo mundo que está lá no mundo, ou seja, os servidores. Aí nós falamos um pouquinho que quando a gente tem uma rede, máquinas precisam falar. E fomos estudar comunicação humana. E aí descobrimos que para que haja comunicação humana, precisamos de quantos elementos? 3. Pessoas que mais? Meio e... Se você falar linguagem, eu te mato. O que é? Protocolo. Conjunto de regras para que haja comunicação. Paramos aí e fomos falar um pouquinho sobre pessoas. Falamos do computador. Você aprendeu bits e bytes, né? Lembra de uma regra? Uma letra tem quantos fios? É o único número que você sabe até agora. Uma letra tem quantos fios? 8. Vamos falar igual gênio de computação? Um byte tem 8 bits. Você tá ficando bom. Legal. Aí eu comecei a falar que o computador tinha 2 maneiras de falar. Lembra? Portas. Paralela e serial. Quem que era mais rápida de verdade? Paralela ou serial? Quem mais rápido? Paralela. Mas funciona para uma rede? Só funciona quando está perto ou quando está longe? Só quando está perto. Quando está longe, não funciona. Por isso, a única maneira de falar era serial. Aí eu coloquei rapidamente um negócio de velocidade, que alguns ficaram olhando assim, em coma, não estava nem entendendo que eu ia falar para você que não dava, serial não dava velocidade. Coloquei a velocidade, expliquei um pouquinho, mas eu vou retomar de novo aqui, tá? Rede serial. E aí vou mostrar a solução disso. Para cá, ó. Então, eu fiz uma brincadeira na aula passada, além de vocês jogarem bolinha em mim, eu fiz uma brincadeira. Eu falei que o professor Damásio e você compartilharam fotos. Lembra dessa brincadeira? Eu falei que você viajou com tudo de graça e que tirou fotos lá. Você ganhou uma bolsa e ficou tirando fotos gratuitamente. Quantas fotos mesmo nós usamos?
12 mil? 10 mil? 2 mil? Professor, foram 2 mil. Lembrando que eu sei que passa na sua cabeça. Tenho certeza. Você está pensando, se fosse japonês, seria 100 mil fotos. Vai conversar com Satanás, larga de ser besta. 2 mil fotos e a sua câmera é aquela coisa estúpida de 20 megapixels. Por que estúpida? Você vai descobrir daqui a alguns minutos. Por que esse negócio é estúpido? Legal. Então, ó, você deixou essas fotos na máquina do professor Damasio. Aliás, no seu computador. Só que o professor Damasio quer as fotos. Então, pessoas, computadores com placa serial, porta serial, tudo bem? Agora eu vou ligar quem? Depois de pessoas, vou ligar quem? O meio, um cabo. Esse cabo, lembra da aula passada? É ponto a ponto ou é cruzado? Cruzado, também conhecido como cross over. Oh, você está bem, hein? Para quem veio aqui na primeira aula e não sabia o que estava fazendo aí, melhorou, hein? Crossover, também chamado de crosslink, ou também um númerozinho, 2, 3, 2. Olha, que show de bola. É você ligar o pininho 2 aqui, no 3 aqui, o 3 aqui, no 2 aqui. Ele cruza sinal, cabo cruzado. Legal. Pessoas e meio. Aí vem alguém que é fundamental na comunicação, que é o professor, promessa, produção ou protocolo. Quem que é? Protocolo. Eu juro para vocês que vocês levam um jeito para o negócio. Protocolo é o PPP, protocolo ponto a ponto. Você quer alta ou baixa velocidade? Você e o professor Damasio querem alta ou baixa velocidade? Alta velocidade. Portanto, vai deixar os computadores perto ou longe? Perto, muito bem. Se você está perto, tem alta velocidade. Legal, aí ele deve dar aquela velocidade 115.200, que é o máximo que se pode ter na serial. Só que qual que é a unidade de comunicação? É byte por segundo ou é bit por segundo? Se você falar byte, eu te mato, porque a comunicação é serial. Lembra que era choque, não choque, um atrás do outro? Vocês não estão lembrados que os alunos aqui, que não eram alunos, claro, eram atores convidados, fizeram uma filinha indiana? Você não lembra do bit 7 e do bit 8? Lembra, né? Lembrando que o bit 7 normalmente passa. Por incrível que pareça, há mais de uma década aqui, o bit 7 acaba sendo aprovado. Legal. Quer dizer que passa 115.200 choques, não choques por segundo. Parece ser rápido, não parece? Tenta aqui, ó. Aluno, vem cá. Aluno e aluna. Imagina, ó. 2 computadores pertinhos, ligados num cabo. A velocidade é 115.200 choques, não choques por segundo. É rápido ou não é? Pensa, ó. 1 segundo, passou 115.200 choques, não choques. Outro segundo, mais 115.200. É rápido ou não? O que você consegue fazer 115.200 vezes em 1 segundo? Me diz. O seu pensamento certamente não é. Por que você não vai pensar besteira, hein? Porque nem na 80ª velocidade do Creu vai. Não vai. Não vai. O que você consegue fazer 115.200 vezes em 1 segundo? Parece ser rápido, né? Pois é, mas não é. Olha para cá. Uma foto mesmo, lembra, uma foto tem 20 megapixels, não é isso? Um pixel é igual a letrinha. E uma letrinha tem quantos fios? 8. Quer dizer que um pixel tem 8 bits, 8 letrinhas. Se uma foto tem 20 megapixels, mas o pixel tem 8 bits, 20 vezes 8 dá 160 milhões de bits. E daí? Se a cada 1 segundo passa 115.200 até passar 160 milhões, quantos dias vai gastar? Talvez essa semana não dê. Talvez gaste umas 3 semanas. E multiplica por 2.000. Certamente nessa década não vai essas 2.000 fotos. 24 horas ligado. O seu computador e do professor Damasio. Imagina você, só porque você quis mandar foto para o professor Damasio,
10 anos depois e ainda não acabou. Imagina você daqui 10 anos, usando corega, cajado. O professor Damásio nem sei como vai estar daqui 10 anos, mas suponha que esteja tudo bem, ele vai olhar a tela e vai perguntar, e aí, acabou? Você olha e fala, dá mais uns 5 anos aí. Não vai dar certo. Mas essa brincadeira é para mostrar uma coisa. A rede serial, ela funciona, mas ela foi criada numa época que não existia pixel e tela bonita. Era uma época que existia um programa, um tal de DOS. Você sabia o que é isso? Você nem sabe o que é, né? Pois é, eu sei. Usava disquete. Existiu. Muito tempo. Se você sabe o que eu estou falando, você é da minha época. Você usou fita cassete. Você usou TV e tinha antena. Você botava bombril nas... Esquece. Não vou nem falar, porque senão a gente está vendo que a gente está velho demais. A rede serial funcionava, mas era uma época que você passava só letrinhas. Não passava tela com milhões de pontos. E isso daí foi o grande problema. Quando a internet ela foi criada para mandar letras ou texto, beleza, funcionava. Existia um serviço famoso nessa época, previsão de tempo, chamado de Bulletin Board Service. Previsão de tempo. Tem um cara que ficou famoso, chamado de Alfred Mandic, que ganhou dinheiro com essas previsões. Você ligava nesse computador desse cara, mas era só texto. Você perguntava, qual que é a previsão do tempo hoje? Resposta, boa. Vai chover? Não. Temperatura, 20 graus. Para mandar texto, rede serial, beleza. Mas para o mundo que criaram com internet bonita, não dava. E aí temos um grande problema. Aqui, ó. Vem cá, produção, vem cá. Deixa eu pegar aqui essa desgraça. Rapidão, ó. Computador era isso. Se eu tenho só 2 maneiras de falar, uma não serve e a outra é capenga, você concorda que vão ter que criar alguma coisa diferente. Alguém tinha que criar alguma coisa rápida. Alguém tinha que ajudar tanto a mim quanto a você, como o mundo inteiro, senão a gente viveria numa catástrofe. A internet seria lenta. Ou você não lembra no começo? Lembra, né? Você não ganhou discador, American Online? Discador UAU. Ficava... Você lembra? Discava. Ocupado rediscando. Lembra disso? A gente ia viver nesse tempo da caverna. Então, alguém realmente criou algo que salvou a minha vida e salvou a sua, algo que fez sim a internet ser rápida. Uma empresa criou uma plaquinha. Essa daqui, ó. Venha cá, desgraça. Venha. Ela falou, se você usar essa placa no seu computador, e eu uso também no meu computador, essa placa que é uma coisa nova, não fazia parte do computador. Agora, lembra que a velocidade, a melhor que a gente tinha era 115.200? Pois é, vai ser de 10 a 100 milhões. Ficou bom? Ficou boa essa velocidade? Pois é, eles criaram essa placa. Se você usar essa placa, se você estiver pertinho, vai ter 10 ou 100 milhões? Pertinho. 100 milhões. E se você afastar, a velocidade cai e, na pior das hipóteses, 10 milhões. Para quem tinha 115 mil, ter 10 milhões virou o grande sucesso. Pois é, essa empresa, aqui ó, eu sei que você quer saber o nome da empresa. Eu não vou falar o nome da empresa, porque às vezes eles proíbem de eu falar marcas aí. Foi uma grande bobeira há 7 anos atrás. Tá? Se você quiser saber, acho que foi uma das raríssimas, acho que foi a segunda reclamação que eu recebi em mais de 13 anos aqui. Uma aluna levou a conhecimento de que eu fazia propaganda de marcas, que eu falava de marcas no meio da minha aula, e por isso ela exigia assistir meu curso de informática e de lógica 2 vezes gratuitamente.
E aí eu recebi pelo menos uma sugestão de não falar marcas durante a aula. Então, acatando tal decisão, eu não vou falar o nome da empresa, foi você que deduziu, tá? O nome da empresa, e que ficou riquíssima com isso, é uma empresa que fica em Palo Alto, na Califórnia. Ela é conhecida por fazer máquinas xerográficas. O nome dela tem 5 letrinhas. Começa com X, acaba com X e não é Xorex. Pensa que você chega lá. Foi você que deduziu. Aerox, essa. O que? Eles criaram isso? O maior negócio deles não é aquelas máquinas que você vê. Foi isso que se tornou padrão em qualquer computador. O mundo inteiro adotou essa placa. Essa placa é conhecida como placa Ethernet. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Graças à placa Ethernet, a internet virou realidade. Alunos e alunas, pelo amor de Deus, o nome dessa tecnologia é Ethernet. Não vai falar, professor, essa é a tecnologia internet? Larga de ser mané. Ethernet. E, por favor, há 3 anos atrás eu recebi isso de alguém. Professor, o que é Ethernet? Meu Deus. Resposta, marca de telha. Não vai falar essas besteiras. Quem vai prestar cadê pau São Paulo? Porque às vezes tem prova oral. Torça para ter de novo. Tá, então agora temos 2 redes. Uma lenta, serial, e uma rápida, a tal da Ethernet. Pronto, são as 2 maneiras, 2 redes que existem. Uma lenta e uma rápida. Como que faço com a rede Ethernet? É o seguinte, 2 computadores agora, pessoas, vão ter a plaquinha Ethernet. Pessoas estão aqui, meio, um cabinho azul. Já viram o cabinho azul? Pelo amor de Deus, se você é do planeta Terra, você já viu 2 computadores ligados por cabinhos azuis? Eu já vi com cinza, é tudo igual. Já viu verde? Tá beleza, já vi roxo, qualquer cor, já viu? Pois é, esse cabo cai na prova de concurso. Ele, apesar de ser bobinho, ele tem um conector plástico que parece o de telefone. Você já viu isso? Parecido com o de telefone. Visto de frente, o de rede é grandão, de telefone é pequenininho. Esse de rede é chamado de RJ45. E de telefone, RJ11. Olha, eu já estou de paciência curta. Quantas vezes eu já vi aparecer na prova RJ1145? Deixa eu ver se eu acho até uma foto aqui. Se você errar essa desgraça na prova, mas eu vou te amaldiçoar, vou falar toda hora, não merece passar, eu dei na aula. Tá aqui, já viu isso, né? Tá vendo esse conector RJ? Isso é RJ45. Eu vou colocar do lado do de telefone, tá? Tá aqui, ó o de telefone, o de computador. Juro para vocês que eu não aguento mais ver questão falando para ligar 2 computadores conectados com cabos, com conectores RJ11. Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque RJ11 é o quê? Telefone. RJ45 é rede. Pensa assim, 45 não é um número maior? Espero que você conheça números. A matemática ajuda. Não é maior? Pensa que é o tamanho dele, 45, é o rede. 11, número é menorzinho, telefone. Promete que você não esquece isso. Está cheio de questões, especialmente policiais. Por quê? Óbvio, se você se tornar um delegado ou um agente, você precisa conhecer esses conectores, muitas vezes, para ligar computadores de criminosos. E você acha que quando você estiver lá, você vai contar com uma equipe de help desk para fazer os cabos para você? Cai na terra. Help desk é conhecido como help esquece. Esquece que não vem. É você que vai ter que fazer. Então eles perguntam se você sabe ligar. Vamos lá. Pessoas, computadores com placa Ethernet. Meio, um cabo azul com qual conector? RJ11 ou 45? 11 ou 45, acorda! 45, porque 11 é o quê? 11 é o quê? Telefone. Aí vem o protocolo.
Lembra que na serial é o PPP? Aqui é parecido, é PPP-OE. Como assim? Protocolo ponto a ponto sobre a placa Ethernet. Over Ethernet, sobre a placa Ethernet. O que é isso, professor? Lembra aquele som do PPP? Lembra disso? É a mesma porcaria falando rápido. Lembra que a velocidade vai de 10 a 100 milhões de bits por segundo? É esse som, agora muito mais rápido. Ao invés de fazer vai fazer é a mesma porcaria falando rápido. Pronto. Tá, guarda isso. Legal. Você aprendeu duas redes, uma lenta e uma rápida. Uma lenta e uma rápida. Qual que é a rede lenta? Serial ou Ethernet? Rede lenta. Serial. Rede rápida. Ethernet. Qual que você acha que predominou no mundo? Usa um pouquinho o tico e o teco, vai. Qual que predominou no mundo? Serial ou Ethernet? Ethernet. É tão comum hoje a placa Ethernet que eles deixam grudado dentro do seu computador. Você nunca viu que vem, você nunca reparou que vem agora conector RJ45? Porque toda placa, hoje todo computador usa Ethernet. É tão comum que toda a rede só usa Ethernet que chama esse negócio aqui de placa de rede. Você já ouviu, né? Pois é, o Ethernet. Já que toda a rede usa Ethernet, chamam de placa de rede. A mesma coisa, o cabo Ethernet, o cabo azul, hoje é chamado de cabo de rede. Porque toda a rede acaba usando ele. Esses termos você já ouviu, né? Ó, se te perguntar o que é cabo de rede, você fala Ethernet. Feito pela Eox. Os caras vão te aprovar. Legal. Ó, beleza. Falamos um pouquinho sobre pessoas, tá? Ou seja, eu queria que você conhecesse o negócio de bit e byte. Eu queria que você conhecesse também esse negócio de rede serial e Ethernet. E vamos fazer uma pausa aqui em pessoas, porque eu vou explicar meio, um pouco mais a fundo, e depois eu vou explicar protocolos. Meio. Aula agora sobre meio. Uma aula super fácil. Graças a Deus, na segunda-feira essa aula veio. Vou falar sobre o meio. Meio pode ser que seja o cabo, mas pode ser que seja o ar. E se for o ar, Wi-Fi, teremos problemas se você não entender o que é som. Então, para falar sobre meio, presta atenção sobre isso, que a aula é fácil. Eu vou falar sobre som e imagem, chamado de multimídia. O que é multimídia? É som e imagem. Som e imagem. Você lembra há um tempão atrás que vendia lá no Paraguai aqueles famosos kit multimídia? Sound Blaster e outras coisas mais, os caras traziam uma caixa enorme, achando que estava trazendo muita coisa. Quando você botava lá e abria, além de ter um monte de isopor, um monte de coisa vazia, saía uma placa de som, caixinhas acústicas, um leitor de CD e um monte de disquete ou CDs. E você falava, é isso? Kit multimídia? É som e imagem. Que você precisa, você vai conhecer e vai ajudar na prova de Windows, hein? Vamos falar dos dois. Som e imagem. Qual que a gente vai falar? Qual que você quer saber? Som. Vai conhecer os dois? Então vai na mesa, vai. Som. O que é som? Se você pegar nos livros, está escrito de um jeito tão complexo que dá desgosto. Parece que você é um incapaz. E quando você não é. Vamos, nos livros está escrito o seguinte, não anote. Ó que absurdo. Som, perturbação da onda eletromagnética que acontece no meio fluido, cuja reverberação adentra no canal auditivo. Nessa reverberação, há o acionamento de martelo, estribo e bigorna, que ao encontrar gera uma corrente microfônica. Essa corrente é convertida em elemento microelétrico transportado pelos neurônios. Nesse transporte, o engrama vai para o hipotálamo, fazendo você entender a mensagem enviada. Vai para o inferno 1 bilhão de vezes. Para que escrever desse jeito? Vamos falar numa linguagem minha e sua, tá? Para você entender? Num protocolo meu e seu. Vamos entrar num acordo? O que é som? É mexer
O ar é mexer a massa de ar. Pronto. Quando eu falo, eu estou mexendo o ar, umas bolinhas gordas aqui no ar. Você está vendo eu mexer umas bolinhas aqui no ar? Se você estiver vendo, chama-se droga, sai dessa vida. Não leva a nada. Mas eu estou mexendo umas bolinhas. Aí, como eu estou mexendo umas bolinhas, no seu ouvido você tem 3 ossinhos, martelo, estribo e bigorna. Quando essas bolinhas estão agitadas, elas tocam nos ossinhos, os ossinhos tocam entre si, quando toca, dá choque. Esse choque é levado pelos seus neurônios. Mesmo que você tenha só 2, o Tico e o Teco, um morreu, o outro está em coma, mesmo que sejam só 2, esse choque é levado para o centro da sua cabeça. E aí que você consegue entender a mensagem. Do jeito muito mané de explicar, guarde o seguinte, som é mexer o ar mexe nos meus ossos, dá choque na minha cabeça e eu entendo. Pronto, ficou mais fácil. Vai, o que é som? É mexer a massa de? É mexer a massa de? Ar. Legal. E eu posso mexer esse ar de 3 maneiras. Se você, olha, sem brincadeira, se você prestar atenção nessa parte de som, sabe o que você vai aprender? Você vai aprender digital, analógico, TCP e IP lá na frente, banda larga, Wi-Fi, Bluetooth. Por que uma rede pode usar esses canais e por que e quando não deve? Só para saber, hein? O que é melhor, aluno e aluna? Você que nunca fez meu curso, digital ou analógico? Quem que é melhor? Digital, ok. Uma pergunta, o que é melhor, hein, quando a gente fala de imagem? LCD ou plasma? LCD? Conclui-se que você errou tudo. E não estou brincando, você vai descobrir o porquê. Olha para cá. Professora, assim, já comecei, eu não vou nem mais responder. Calma, fica vendo aí. Por isso que cai questões dessa na prova. A maioria erra. É o seguinte, ó. Eu posso mexer... O que é som, som mesmo? É mexer a massa de ar. E eu posso mexer esse ar de 3 jeitos. Eu posso mexer o ar muito rapidamente. Eu posso mexer o ar mais ou menos. E mexer o ar lentamente. Se eu mexer o ar rapidamente, dá o famoso som agudo. O mais ou menos dá o som médio. E lentamente dá o som grave. Se você gosta de som, se você gosta de radiocomunicador, se você gosta de som para casa e carro e tudo mais, você vai adorar essa aula. Beleza. Vamos lá. Som é mexer a massa de ar. Eu posso mexer esse ar de quantas maneiras? 3. Se eu agitar muito o ar, que som que vai dar? Agudo. Mais ou menos vai dar o som médio. E devagar vai dar o som grave. Alunos e alunas, vocês conhecem, lembra do tosco? Da aula passada? Homem tosco, vai na balada? Vai. Por quê? Porque você consegue ouvir o carro dele lá longe. De longe você ouve tum, 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 tum. E vai chegando perto de você. Aí você vai ouvindo instrumentos. Você vai ouvindo voz. A janela está abaixada. O motivo científico do porquê ele está com o cotovelo assim, olhando para todo mundo, não tem. É que é tosco mesmo. E aí vai passando por você, vai embora o instrumento, vai embora a voz, mas de longe você ouve tum, tum, tum. Por que você ouve esse tum, tum, tum antes? Por quê? Olha para cá, você vai entender. Primeiro, o que é som mesmo? Som? O que é som? Mexer o quê? A massa de ar. E eu posso mexer esse ar de quantas maneiras? 3. Se eu mexo rapidamente, que som que dá? Agudo, mais ou menos dá o som médio e devagar dá o som grave. Caixa acústica, ela foi criada para imitar a boca humana. Como que uma caixa acústica funciona? Se você vê ela de ladinho, é um ímã, assim, e um cone grandão. Todo mundo já viu uma caixa acústica, espero que sim. Como ela funciona? Esse ímã, ele é atraído, repelido. Ele vai para frente e para trás, atraído e repelido. Tanto é que, ó, vem cá. Você já viu uma caixa acústica vista de frente? Ela está fazendo assim, já viu? Meu Deus do céu, é assim, não é assim. Assim. Se ela está fazendo isso, ela está mexendo a massa de ar, concorda? Se ela mexe a massa de ar, vai gerar o quê, meu Deus do céu? Cirurgia plástica? Frango assado? Poeira? Pizza ou som? Som.
mexe o ar, som. Meu Deus do céu, som. Você conhece, aluna do Damásio, você conhece o seu namorado, noivo, marido. Ele, por acaso, ele tem no carro aquela caixa que talvez você conhece, chamada de subwoofer? Tem? Você é aluno do Damásio, tem? Tem, né? É uma caixa. Você, aluna, fica revoltada com ele, porque você olha e vê o porta-mala inteiro sendo ocupado por aquela caixa e você reclama que não dá para levar a couve da feira para fazer suco verde em casa. Pois é, uma caixa grande, média, pequena, grandona. Por quê? De propósito, por ser pesadona, grandona, por ser pesada de propósito, ela mexe devagar. A energia que ela consegue receber por ser pesada, ela mexe devagar. Se ela mexe o ar lentamente, que som que vai dar? Grave, médio, agudo? Grave. Ao contrário, você tem uma caixa pequenininha feita de propósito, que ela oscila muito rapidamente porque é leve, o famoso Twitter. Essa caixinha, por mexer o ar rapidamente, que som que vai dar? Agudo. E é por isso que sistemas de som normalmente têm tamanhos diferentes, porque vai dar um som característico específico. Legal. Então, som é mexer o quê? Som é mexer a massa de ar. E eu posso mexer o ar de 3 jeitos. Que interessante. Mas como será que a gente mexe o ar? Quando a gente fala, como será que a gente mexe o ar? Boa pergunta. Será que quando eu falo, eu mexo o ar assim? Chamado de turbilhonamento? Será que quando eu falo, eu mexo o ar desse jeito? Chamado de franjas ou bandas. Será que quando eu falo, eu mexo o ar assim? Será que quando eu falo, eu mexo o ar assim, ó, hiperboloide de 4 folhas? Ou ao contrário, paraboloide de 4 folhas? Será que quando eu falo, eu mexo o ar assim? A última, certeza, a única que não é essa última. Como será que é? Então, ó, saiba o seguinte, eu vou usar água para nos ajudar. E, na aeronáutica, a gente utiliza a água para estudar muitos fenômenos que aconteceria com o ar. O ar e a água são muito parecidos, São irmãozinhos quase. São chamados de fluidos, ambos. A diferença grande, a água você consegue ver. O ar, não. Alguém aqui consegue ver o ar? Fala para mim que não. Você não pode usar drogas na prova. Pois é. Mas o ar, pessoal, aqui o ar é um monte de planos. Um monte de folha de sulfite. Imagina um monte de folha de sulfite. O avião, com o nome planador, não é à toa. Ele assenta a asa num plano e vai que vai. Por isso que o avião, na verdade, o estado natural dele é não cair. Porque ele assenta a asa no plano e vai embora. Você já ouviu falar de turbulência? O que é turbulência? Por algum motivo lá na frente, ou aqui do lado, os planos, as folhas de sulfites não estão direitinho. Uma encavala com a outra. E a asa sente. Um avião ele é desenhado para achar um plano rapidinho e ir embora. É por isso que se faz um avião. Achar um plano e vai embora. Só que as folhas de sulfites formando lombadas, a asa sente. E depois vai parar. Por quê? Porque é normal os planos estarem direitinhos. Mas você já pegou turbulência, tenho certeza. Achou que ia cair. Fala a verdade. É ou não é? Começou a balançar um pouquinho, você já vai. Pai nosso que estás no céu, santificado, por favor. Eu tenho que voltar, eu tenho que passar na prova. Não vai cair, mané. É normal os planos voltarem. O anormal é continuar assim. E mesmo que tiver muita turbulência, o piloto pode soltar o avião que ele é desenhado para achar algum plano, ou embaixo, ou ele usa a turbina, acha planos aqui em cima e vai embora. Agora que você sabe disso, que o avião dificilmente vai cair, o avião ele é considerado um método seguro porque ele sim, a ciência aeronáutica é feita para você achar planos rapidamente. O avião cair, ele tem que virar, furar todos os planos, não achar nenhum, o que é estranho porque ele é desenhado para achar, e explodir.
O avião, mesmo que ele arremeta, já viu quando arremete? Ele é desenhado para achar um plano. É muito estranho o avião. Está aqui, sobe e ele cai. Muito estranho. Não foi feito para isso. E daí? E daí que eu vou usar a água, que assim como o ar, tem um monte de planos. Olha para cá, ó. Pensa que isso daqui é uma caixa acústica. Aqui é o ímã e aqui é a frente da caixa acústica, tá bom? Você está vendo a água aqui? Eu vou para frente e para trás, como se tivesse um ímã sendo atraído e repelido. Olha o que acontece dentro da água. Se você olhou, ele faz isso, não faz? Faz? Pois é, se aqui estivesse aberto, ele sairia assim. Ou seja, quando a caixa acústica funciona, o que sai dela é isso, ó. Onda. Sua boca sai isso, ó. Onda. É isso que faz o movimento do som. Olha que coisa louca. O que sai da sua boca é onda. Sai essas cobrinhas malucas. Pior coisa, eu sempre esqueço, né? Pior coisa, falar que sai cobrinha da sua boca é uma coisa ridícula. Meu Deus do céu. Mas talvez você decore, sai cobrinha da sua boca. Se você soubesse que o que sai é onda, sai onda, talvez você teria aprendido melhor na escola uma coisa que a professora ou seu professor de matemática talvez teve a má vontade de não explicar. Seno, ou a coisa contrária, cosseno. Lembre-se, não é você que é burro ou incapaz, é falta de vontade de te ensinar. Uma caixinha pequenininha. Ela mexe o ar rapidamente ou lentamente? Rapidamente. O negócio é assim, ó, parece um eletrocardiograma. A caixa média, presta atenção que essa coisa aqui vai ser legal daqui a pouquinho. Ó. Média, ela não oscila tão rápido, então o negócio dela é assim. Já a grandona, ela é lentamente. Beleza. Eu vou fazer aqui, ó. 3 caixinhas. Presta atenção agora, que agora tem coisinha legal. Uma média e uma grandona. As 3 caixinhas vão ganhar uma energia para ir para frente e para trás, só uma. Então, olha o que vai acontecer. Na pequenininha, olha o formato, olha o que vai acontecer. Olha a onda, não, olha a onda é horrível, hein? Olha a onda. Ó, uma onda completa é ir para cima e ir para baixo, porque a caixa acústica vai para frente e para trás, tá? A segunda, olha o que acontece. A terceira, olha o que acontece. Essa chegou aqui e essa chegou aqui, com a mesma energia. Pergunta ridícula. Se você não for louco, nem cego, nem drogado, nem estiver dormindo, olha para essa tela aí. Qual das 3 foi mais longe? A vermelha, a verde ou a azul? Pelo amor de Deus, bota só o tico para funcionar que você acerta. Qual que foi mais longe? Azul? Pois é. Azul foi mais longe, não foi? Isso explica para você por que você ouve tum-tum-tum na balada antes. É da natureza do grave ir longe. O grave vai longe, agudo vai perto. Por quê? Porque ele fica oscilando tanto que gasta energia. Não consegue ir longe. É por essa razão que você ouve grave antes. Você ouve tum-tum-tum na balada. Grave vai longe, a onda está te mostrando isso aí na tela. Grave vai longe. Vem cá, produção. É por isso que se você quer falar com alguém, você tem que usar grave. Agudo, vai perto. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu molhar a garganta. Fundão. Potência baixa. Potência baixa. Eu vou falar potência X baixa em agudo. Agudo vai perto ou vai longe? Agudo. Perto. Vê se vocês entendem. Vou até afastar um pouquinho o microfone. Senão o microfone ajuda você a ouvir.
Alguém entendeu alguma coisa aí? Não? Mesma potência x grave. Chegou alguma coisa aí? Chegou. Por quê? Porque é da natureza do grave ir longe. Agudo vai perto. De novo, agudo vai perto. Grave vai longe. Então, alunos do Damásio. Alunos do Damásio. Você está brigando em casa? A sua noiva, esposa, namorada, quer fazer a famosa discussão de relação? E você não quer ouvir? O que você tem que fazer? Deixe ela histérica. Vai sair muito agudo. Agudo, vai perto ou vai longe? Agudo. Vai perto. Só afaste um pouco. Ela vai falar, você não vai entender nada. Você só faz isso com a cabeça, claro. Você tem razão, você nem entendeu nada. Porque agudo vai perto. Alunas do Damásio. Você quer que o desgraçado escute? Não adianta você ficar histérica e começar a gritar. Engrossa a voz. O cara se esconde no banheiro, mas o som entra. Caramba, grave, vai longe. É por isso que grave vai longe. A onda te mostra que grave vai longe. Exemplo, trovão. Não é um som grave, portentoso? Brrr. Ou você acha que o trovão faz? Ai, meu Deus! Claro que não. Também, se fizer, ó, fica lá no céu, não chega até você. Você quer dar um show bom na sua festa? Você tem caixa acústica que é uma porcaria? Simples, põe no alto. O som que é ruim, que chamam de ruído, que é muita oscilação, ruído é o seguinte, oscila tanto que seu ouvido não acompanha. Se é muita oscilação, muita cobrinha, vai perto ou vai longe? Vai perto. Se você coloca as caixas acústicas no alto, só vai vir o som grave, o som puro. As pessoas vão falar, poxa, que som bom aqui, hein? Você fala, cobrinha, manjo tudo. Pior que você está certo. Legal. A regra que eu queria que você guardasse agora. Muita cobrinha, vai perto ou vai longe? Perto. Pouca cobrinha, vai? Longe, show de bola. Eu preciso que você conheça essa bobeira aqui. O que é isso? Já ouviu falar de Hertz? Ah, não, isso daqui é difícil, isso é física, dá medo. Larga de ser covarde. Isso é mais simples que você imagina. O que é Hertz? Não fica com medo, você vai ver como é ridículo isso. Hertz é o seguinte, é a quantidade de voltas que você vai dar em torno de alguma coisa em 1 segundo, meu Deus do céu. Não é um ano, não é uma década, não é um milênio, é apenas 1 segundo. Guarda comigo, é quantas voltas que você vai dar em quanto tempo? Em quanto tempo? Sempre 1 segundo. É quantas voltas que você vai dar em quanto tempo? 1 segundo. Olha para cá. Imagina que aqui é uma mesa. E aí, aqui eu vou fazer uma marcação e eu vou falar para você. Se você der 2 voltas em 1 segundo ao redor dessa mesa, eu vou te dar R$50. Você, Durango Kid que é, dividindo a coxinha com um amigo, pão de queijo vira um sonho de verão, quilo de carne nem a pau você sabe o que é nessa crise, topa na hora. Aí eu falo, atenção, já! Aí você sai correndo, quando dá a segunda volta, o meu relógio faz tec, 1 segundo. Quantas voltas você deu ao redor da mesa? 2 voltas. Em quanto tempo? 1 segundo? 2 Hertz. É só para falar que você deu 2 voltas em quanto tempo? 1 segundo, é só isso. Se eu falar para você, se você der 5 voltas agora, em 1 segundo, eu vou te dar R$500. Ah, mas na hora você topa. Aí eu falo já. 1, 2, 3, 4. Quando deu 5, fez tec, 1 segundo. Quantas voltas você deu ao redor dessa mesa? 5 voltas em quanto tempo? 1 segundo? 5 Hertz. É só isso. Se eu falar que agora eu vou te dar R$1.000 se você der 10 voltas ao redor da mesa, em 1 segundo. Nessa hora você toma até Red Bull que te dá asas.
Certeza. Aí vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu relógio fez tec, 1 segundo. Quantas voltas você deu ao redor da mesa? 10 voltas em quanto tempo? 1 segundo? 10 hertz. É difícil o que é hertz? É muito ridículo. Então, agora, por que eu estou falando isso? Para você entender algo importante que vai gerar banda larga. Mas daqui a pouquinho, depois desse rápido intervalo, a gente vai e volta.